Lava Jato do Rio, olha, e o Fred acabou virando assunto do dia porque a Lava Jato do Rio denunciou ele por peculato e lavagem de dinheiro naquele esquema da Fecomércio, tá? Ele havia escapado da primeira denúncia, embora tivesse sido alvo, né, da busca e apreensão da Lava Jato no Rio de Janeiro, e hoje então ele acaba aí sendo denunciado por peculato e lavagem, não só ele, a advogada Márcia Zampiron, que é a mulher do Ivan Guimarães, petista histórico, ligado lá ao Delúbio Soares, aquela turma toda, eles são acusados de receber recursos desviados do Sistema S por meio do escritório da advogada Luísa Eluf, que firmou o contrato de 4,4 milhões com a entidade. O caso faz parte justamente da colaboração do Orlando Diniz, que entregou o esquema ainda maior, né, que teria desviado aí mais de 151 milhões de reais dos cofres do Sesc e Senac por meio de escritórios de advocacia. Também foi denunciado Marcelo Caso, que foi o responsável por intermediar esse contrato. Inclusive, Marcelo Caso, ele é considerado o homem que substituiu o Cristiano Zanin no controle, no comando desse esquema aí de contratações de bancas de advocacia. Ali também entra agência de publicidade, consultorias, uma série de coisas. Mas o que é interessante dessa denúncia, gente, é isso aqui, ó. Volta. Isso, deixa aqui. O Assef, ele recebeu aqui, ó, através do escritório da Eluf, recebeu 2,68 milhões. Não prestou nenhum serviço que estava no contrato, ele não aparece no contrato, né? E por que ele recebeu esse dinheiro? Porque a missão dele era produzir um dossiê, né, junto com o Ivan Guimarães, sobre a Daniele Paraíso, que era então a ex-mulher do Orlando Diniz, ou seja, é igual detetive particular, né? O sujeito contrata, o outro paga para ficar acompanhando os passos, no caso aí da ex-mulher, que ela tinha cargo, ela era diretora jurídica da Fecomércio, tinha cargo, e ele desconfiava de que ela estava vazando documentos da própria Fecomércio, vazando informações, e aí contratou o Ivan Guimarães e o Frederico Assef para monitorar os passos dela. O que o Assef fazia? Ele atuava junto às polícias civis, tá? Enquanto o Guimarães fazia essa parte aí de TI, Tecnologia da Informação. Esse modus operandi, inclusive, vem detalhado na reportagem da Cruzoé, que mostra justamente esse estilo, né, de confecção de dossiê, instauração de inquérito policial contra rival dos seus clientes. Ele fez isso até nessa briga aí que está rolando entre a JBS e a Paper Excellence, uma briga aí de uma disputa aí bilionária, né, pela Eldorado. É uma coisa que está aí, inclusive que envolve autoridades, né, dos bastidores aqui de Brasília. Em algum momento a reportagem vai ter de se dedicar a essa temática também, porque é muita coisa para acompanhar. Bom, na denúncia mostra que o Assef, inclusive, bancou 30% da campanha eleitoral. Ela se candidatou, a Luísa Eluf se candidatou. E vocês vão lembrar, ó, ele pagou 100 mil reais. 100 mil reais foi 30% da campanha. Para ela, a campanha de 2010. Só que aí depois ela tenta de novo em 2010. 2010? Agora eu esqueci. Mas eu publiquei aqui que foi a Luísa Eluf que levou o Assef ao Michel Temer. Ele ainda era vice da Dilma, estava como presidente em exercício, ela foi pedir apoio do Michel Temer para uma candidatura dela, não me recordo agora se foi essa ou se foi uma outra, mas ela levou. Aí ela disse para mim, eu gravei, conversamos, entrevista, ela disse que veio aqui em Brasília almoçar com a Cristina Bonner, então mulher do Frederico Assef, amiga dela, e que o Assef falou assim, não, eu te deixo lá no Palácio do Planalto. Isso nas palavras dela. E aí, quando chegou lá, ela falou, não, você me acompanha e tal. Aí foi nesse encontro que ela apresentou o Frederico Assef ao Michel Temer. Por que isso é importante? Por causa da relação da JBS com o Michel Temer. A gente sabe, houve denúncia, investigação contra o Michel Temer justamente por causa das revelações lá, das investigações sobre a JBS, a delação dos irmãos Batista, Joesley e Wesley Batista, aquele encontro no subsolo do Jaburu. E aí é justamente a JBS que contrata o Frederico Assef, né, naqueles 9 milhões, contrato de 2015, vem sendo pago ao longo dos anos,
e atuando aqui, inclusive, junto à PGR, na questão lá do acordo de delação da JBS. Então, assim, as coisas elas se encaixam. Existe um lobby muito forte, pelo que a gente está percebendo, da JBS no próprio governo Bolsonaro, e talvez o foco desse lobby esteja nessas relações, tá? Ou o elo, melhor dizendo. Próximo lá. Ok? Aí a tabelinha, ok? Pode botar a próxima. Aí olha só, o Ivan Guimarães, que não é bobo nem nada e é petista, entregou o Frederico Assef, né? Quem mandou ser amigo do Delúbio. O Ivan Guimarães deu um depoimento espontâneo, né, à Lava Jato no Rio, dizendo o seguinte: o Orlando Diniz contratou a gente porque ele tinha uma fixação muito grande na história da ex-mulher dele, da Daniele Paraíso, e que a real intenção justamente dele foi contratar a sua empresa e o escritório da Luiz Eluf para criminalizar, prestem atenção, criminalizar condutas pessoais de Daniele Paraíso, algumas das quais sequer relacionadas à sua condição de funcionária do Sistema S, como, por exemplo, as relativas à guarda da filha comum do casal. Próxima. Para tanto, prestem atenção, para tanto, ele também contratou Frederico Assef para defendê-lo, frise-se, defender Orlando, em processos criminais que desejava instaurar contra sua esposa, sua ex-esposa, e demais funcionários que o colaborador imaginava estar conspirando contra ele. Inclusive, ao justificar a indicação de Assef para ser contratado por Orlando Diniz, o depoente Ivan Guimarães afirma que o Assef teria um talento incrível para lidar com escrivães de polícia, fecha aspas. Isso para mim aqui é matador, porque mostra uma conduta quase criminosa, né? Por quê? Porque você que precisa ser investigada. Se for criminosa, que seja culpado, que seja punido. Se não for criminosa, que seja absolvido. Mas, quando o Ivan Guimarães diz que o Frederico Assef tem uma relação especial com escrivães de polícia, ele está falando o quê? Que o sujeito tem uma relação, né? Vai na Polícia Civil, faz lá, conversa, sabe lá o que faz, convence o escrivão a abrir um procedimento, registrar uma denúncia e cria, então, informações fictícias contra os seus inimigos políticos. Isso vem sendo feito por esse advogado, que hoje é advogado do presidente da República, tá? Então, tem um inimigo político, ou o cliente dele tem um inimigo, ele está contratado pelo cliente, ele vai lá e forja informações contra esse inimigo para justamente colocar a polícia contra o sujeito. Então, até nesta briga aí, teve uma denúncia na Polícia Civil lá em São Paulo, e chegaram a pedir a prisão dos donos da Paper Excellence. Isso está na matéria da Cruzoé, não vou abrir para vocês aqui, vocês leiam, vocês assinem e leiam. Mas, assim, isso é uma conduta que ela não se enquadra nem no Estado Democrático de Direito, muito menos, né, na conduta de um advogado do presidente da República. De que a gente está falando? O Ivan Guimarães fazia a arapongagem nos sistemas eletrônicos, quebra e-mail, faz varredura, etc. e tal, e o outro pega essas informações ou outras, leva, coloca, né, na Polícia Civil, abrem um inquérito, né, com a ajuda ali de um escrivão, de um delegado amigo, ou seja lá de que maneira eles convencem, né, esses servidores, e coloca o aparato então policial contra as pessoas, tá? Isso é muito grave, isso precisa ser investigado de forma urgente pelo Ministério Público Federal, pela Lava Jato. Bom, e aí na própria denúncia tem aqui um detalhe de que ele não foi contratado na ocasião diretamente pelo Diniz, por causa da Cristina Bonner, que estava ainda envolvida lá numa série de investigações em função daquela denúncia do Durval Barbosa, do esquema da Caixa de Pandora, que ela acabou sendo absolvida recentemente.